No nosso grupo do Facebook, nós abrimos um tópico para que vocês possam fazer perguntas direcionadas a mim e eu respondo elas através de vídeo. No tópico, uma das perguntas foi feita pelo Micael Reis. Acho interessante o abordar do tema. Para ganhar na bolsa, alguém tem que perder? Bom, Micael, essa sua pergunta ela é quase de caráter matemático, né? A bolsa, como você sabe, ela possui um retorno médio histórico, as ações possuem um retorno médio histórico. Na bolsa brasileira, em torno de 11% em dólar desde a sua fundação na década de 60. A bolsa americana também não fica muito atrás, rendeu por volta de 10% em dólar desde a sua fundação. Ou seja, a sua pergunta é, para eu ganhar dinheiro, alguém tem que perder? Não necessariamente perder dinheiro. Você pode comprar uma ação e a sua ação subir mais do que a média e o camarada que te vendeu comprar uma ação que subiu menos do que a média e dessa forma não necessariamente a contraparte perdeu dinheiro, ela perdeu em relação à média. Então quando você tem um retorno de 10% ao ano, isso é na média, não significa que alguém vai estar perdendo se você tiver um retorno acima da média. Se o seu retorno for de 15%, alguém tem que ter algum retorno abaixo de 10% para compensar o seu ganho de 15% ao ano. Existem alguns raros casos em que as duas partes podem sair ganhando. E eu vou dar um exemplo. Quando a Vale foi privatizada, o governo brasileiro vendeu a sua participação para entidades privadas. E isso fez com que o governo brasileiro não se beneficiasse. Opa, foi tudo ruim. Começa depois do vendeu as participações. Porque até ali estava ok. Existem situações, e essas situações são muito raras, em que ambos podem sair ganhando numa transação. E eu vou dar um exemplo. Quando o governo brasileiro vendeu a sua participação no controle da antiga Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale é o nome da empresa, a mineradora, o governo brasileiro obviamente não participou de todos os ganhos societários que vieram para os acionistas da Vale. A empresa multiplicou sua produção por mais de 10 vezes e o lucro da empresa por muito mais do que esse múltiplo. Em teoria, o governo brasileiro vendeu barato a participação. Porém, será que o governo brasileiro teria tido as condições de ser o agente que tornaria a empresa tão eficiente? Na minha opinião, não. Porém, o governo brasileiro ganha mais com a Vale hoje, privada, do que com a Vale daquela época. Por quê? Porque o governo brasileiro recebe muito mais impostos. A empresa hoje gera muito mais divisas, exporta muito mais, gera muito mais emprego, paga muito mais impostos. E isso faz com que o governo brasileiro receba hoje, por ano em impostos, mais do que o valor que o governo brasileiro recebeu ao vender a sua participação do controle da empresa. Ou seja, o governo brasileiro se beneficiou com a venda do controle da Vale. Então, esse é um dos raros casos em que é possível que as duas partes ganhem numa transação. Então, concluindo a sua pergunta, a resposta à sua pergunta é a seguinte: não necessariamente o outro lado precisa perder dinheiro, mas ele precisa perder em relação à média. Se você quer ter um retorno acima da média, alguém tem que estar perdendo abaixo da média. E isso mostra que existe muita competição. As pessoas estudam, as pessoas se preparam, as pessoas analisam e somente um dos lados vai estar certo. Então, isso colabora um pouco com a nossa tese de que não existe dinheiro fácil. Se você quer ganhar dinheiro acima da média, alguém tem que perder abaixo da média.